Salve, galera! Professora Beth de Sociologia na área. Então, vamos lá. Todo mundo se protegendo, se cuidando, porque as coisas não estão tão boas como nós gostaríamos que estivessem. Pessoal do primeiro ano, logo com essa pandemia, a gente teve pouco contato, então assim ainda fica difícil. Mas eu quero que vocês saibam que eu amo muito vocês, que vocês já fazem, né, parte do coração. Então vamos lá. Além da grande preocupação com vocês, de vocês se cuidarem, de estarem bem, na verdade é uma aula projeto de vida mais sociologia. A gente tem tratado de muitos conteúdos e, na verdade, o que acaba acontecendo é que é difícil essa questão da gente estar aqui, vocês aí, né? Mas é uma maneira da gente tentar se aproximar, de estar perto. Então, assim, é uma aula de tudo junto, que é assim que a gente funciona, tudo junto e misturado. A princípio, eu tinha pensado em fazer 3 aulas, na verdade 5, mas a gente vai fazer uma só. E essa uma, ela vai entrar as questões de sociologia, projeto de vida, tudo aquilo que também está nos angustiando. Então, são várias histórias, como eu digo para os pequenos, né, para os alunos menores. São várias histórias dentro de uma história só. Por que eu falo que são várias histórias dentro de uma história só? Porque o ser humano, ele não é um ser isolado, ele não é um ser que essa situação de pandemia, ela é uma situação confortável, porque a gente é humano e enquanto seres da espécie humana, a gente precisa do outro. E quando a gente precisa do outro, a gente também só se reconhece no outro. Então, todos os conteúdos, todas as coisas, tudo que a gente trabalhou até agora, se a gente for fazer uma linha, se a gente for pensar em cada coisa que a gente já vinha construindo dentro da sala de aula, então tudo faz sentido, tudo acaba. Nada na sociedade ela é particularizada, agora começa um movimento, depois começa outro movimento. Não, as coisas elas são entrelaçadas. Então, por exemplo, pensando no primeiro ano, a gente estava trabalhando socialização. Então, existe níveis de socialização. Eu posso ter as minhas opiniões particulares, que são minhas, mas a gente tem uma questão que ela perpassa por dentro de várias outras questões que estão embutidas no nosso próprio eu, na nossa própria existência. Eu tô meio Rafa, meio Sanabria, meio que filosofando, mas não é, porque na verdade tudo funciona junto, tá? A socialização, ela tem por base, pelo próprio conceito, é de socializar esse indivíduo que está na sociedade. Então, são as relações sociais, as relações familiares, as relações entre amigos. Então, eu vou tendo sempre esses tipos de socialização. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, socialização primária. Então, ela vai se dar ali no âmbito da família e tal. A secundária, ela já vai ser mais extensiva. Aquilo que eu estava dizendo, às vezes eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião é importante quando ela não afeta a vida direta do outro. Então, por exemplo, eu não gosto de tal coisa, mas eu não posso impedir
que outras pessoas gostem de de uma determinada coisa, vamos chamar assim, e você é essa pessoa, e você se colocar contra e chegar a agredir essa pessoa, né? Então, essa questão, ela é para eu pensar, porque dentro desse campo da sociologia, o que que eu vou ter? Diversas manifestações culturais. Então, por exemplo, no Nordeste eu tenho uma questão, eu tenho a forma de ver, de existir, de pensar, de me locomover nesse ambiente, os alimentos. Então, tudo isso forma uma grande coxa de retalhos, uma grande. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, assim, a socialização, focando agora no primeiro ano, eu tenho que entender que essas relações, eu preciso, não existe um ser, posso morar sozinho, mas eu mesmo assim, mesmo se a gente fosse pensar num ermitão, uma pessoa que vive isolada, ela depende ainda da, da roupa que ela vestiu, não foi ela que produziu, não foi ela que fez um determinado equipamento que ela precisa ali para sobreviver. Então, eu tenho que ter um pensamento de que socializar. Por que o espaço da escola é importante? Por que o espaço da escola é um exemplo, é importante? Porque às vezes a sua criação é diferente da minha criação, que é diferente da outra pessoa. Então, na escola, por exemplo, que se dão as relações de cunho secundário, eu tenho outras interferências, eu tenho outras pessoas que, aí levando até pela questão de projeto de vida, como que eu não vou respeitar o outro? Como que eu vou pedir, exigir, né, o meu direito se eu não respeito o do outro? Quando aquilo que o outro faz não tem a ver diretamente com a minha vida e eu interfiro, vou querer, né, tratar da a verdade. Que verdade? Que verdade? Será que existe uma única verdade, uma única resposta para todas as questões que estão colocadas no mundo? Então, às vezes, você está querendo dar uma de né? E na verdade, no fundo, não é isso. Então, a gente tem que tentar. Uma palavra que muitas vezes o pessoal está usando, está na moda tal, mas eu não entendo. Então, a minha relação com o outro de ouvir. Então, a empatia, que muito nós estamos falando, ouvindo, tal, mas não adianta eu falar, eu tenho empatia. Você tem empatia, realmente? Você ouve, de verdade? Se um amigo, uma amiga está com um problema, você realmente, você senta e se coloca no lugar do outro. Então, é uma das questões a ser pensada. E aí, dentro dessas formas de socialização, de tudo aquilo que envolve as relações humanas, o político, o cultural, o emocional, né? Nós estamos todos muito abalados com tudo isso, né? Com essa situação que a gente não. Todo mundo achou que ia ficar de uma semana, duas, em casa, mas foi mais e está sendo mais. E isso é uma coisa também que a gente precisa pensar. O que eu estou fazendo do meu tempo? O que de repente esse isolamento forçado, como que a gente está agindo? Eu já tive alguns momentos assim tensos né? Já tá até vendo por aqui, porque a pessoa tá, né? Já adora um chocolate, né? E aquele refrigerante, né? Mas a gente precisa também nos preocuparmos com isso. Eu
fico em alguns momentos preocupada comigo, né? E com todos ao meu redor. E aí a gente começa a pensar como que a gente poderia estar fazendo também algumas atividades, e algumas atividades no sentido de parar, refletir. A gente está dormindo muito tarde, a gente está comendo, jantando na hora de almoçar, almoçando na hora de tomar café. Então, para a gente também tomar um pouco de cuidado com isso. Existem vários autores, né, que vai tratar desse ponto de vista da questão da socialização, como que é esse pensar, esse agir, como que isso, de repente, a gente vai tendo algumas ideias de que eu penso que aquela ideia é minha, mas eu sou influenciado. Eu tenho algumas coisas ao meu redor que vai influenciando o meu pensamento, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de me comportar mediante alguma dificuldade. Então, tudo isso são questões que vocês também devem estar levando em consideração agora. Hoje não é nada assim, não é nada, vamos teórico. É mais um bate-papo mesmo para a gente ir percebendo algumas coisas. Então, essa conversa, eu estou tentando englobar todas as nossas questões das salas que trocamos, né? Conhecimentos, socializamos ideias nas salas que eu dou aula. Então, a gente precisa parar e pensar algumas coisas que estão sendo colocadas agora. Nós temos vários desafios, várias questões para serem discutidas, levantadas. A gente tem que pensar nesse momento que a gente está agora e no momento do nosso retorno, como tudo isso também vai se dar, como é que tudo isso vai ser. Mas eu gostaria que vocês não deixasse de ir dentro da medida do possível, né? Mas possível, porque tem gente que enrola, né? Vamos combinar. Mas eu quero dizer que eu sei que é complicado uma das minhas maiores, nossas, né? Porque tem mais gente preocupada com isso também. A questão do acesso, como é que vocês estão vendo tudo isso, mas mais do que tudo isso, é fazer vocês pensarem que a gente precisa fazer escolhas, né? Precisamos continuar estudando os sonhos de vocês, os projetos de vocês. A gente começou um trabalho que estava sendo legal pra caramba, né? Aí eu tô falando um pouco do terceiro The Best, né? Por que que eu tô falando? A gente tinha muito projeto, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha planejado, né? Até pelo próprio projeto de vida. Um momento difícil, um momento complicado, né? Não vai ter formatura? Como assim? Não, tô brincando. Também é algo que estava planejado. Então, assim, mas mesmo que esse momento está nos obrigando a estar isolado, sendo que é totalmente o contrário daquilo que a própria sociologia, a nossa vida, a nossa existência, né, tá ligada, que é o viver junto, né? Mas eu gostaria que vocês não parassem com os projetos de vocês, que vocês continuassem buscando, pesquisando aquilo que vocês querem, qual é a faculdade principalmente, tá? Tentar estudar o máximo que vocês puderem, porque a gente já tem um grande problema. A gente
faz parte de uma classe menos, eu não gosto da palavra menos privilegiado, mas que temos umas condições diferentes, que muitas outras pessoas têm muito mais condições de acesso, né, a tudo que é tecnologia, essas plataformas que eu também não conhecia, né? E que a gente está sendo obrigado a conhecer nesse momento. Mas que vocês não deixassem de ir, de buscar, de pesquisar, ver a faculdade. Hoje eu assisti a aula do Enem, né? Para preparação para o Enem. É batalha? É batalha. E para nós, a batalha, ela vem 2, 3, 4 vezes, né? Porque a gente também lida com a questão do acesso, né, a essas tecnologias tão e difícil de lidar, né? Mas eu não quero que nenhum de vocês, seja primeiro, segundo, terceiro, né? Eu tô falando das salas do ensino médio porque é onde eu trabalho. Então, eu gostaria que vocês parassem, assim, dentro das possibilidades que eu sei, né, que a nossa realidade, até pelas questões das diferenças sociais, aí eu tô falando já, né, aí segundo ano, tô falando desses últimos textos que eu trabalhei, né, que a gente deu para vocês, mas que eu quero fazer. E aí a gente vai usar a tecnologia que tem aí, seja Meet, Nit, né? Eu não sou youtuber, eu não sou. Eu não sou youtuber. Eu sou uma professora que gosta do que faz, mas que também está passando por essas dificuldades, mas que eu, né, juntos a gente vai conseguir. Então eu gostaria que vocês, aí eu estava falando do segundo ano, essas questões das desigualdades sociais, né? Por que que uma dada região, porque um dado lugar tem um melhor desenvolvimento, mais tecnologia, mais acesso? Por que que às vezes, né, muitas vezes, a gente tem aí lugares que... Nossa, eu fiquei absurdada, muito, muito assim, neologismo, tá? Mas isso é uma palavra de uma pessoa que falava isso, eu achava muita graça. E eu lembrei dela agora. Mas eu fiquei assim impressionada de saber que existe pessoas, né, nesses vários Brasis, que não tem registro, que não tem certidão de nascimento. Como? Agora, para receber esse benefício grandão, as pessoas não têm, elas não existem. Elas simplesmente não são reconhecidas legalmente. Então, dentro, elas não têm certidão de nascimento. Eu fiquei assim, sabe? E hoje, a gente hoje, mais do que em algum momento, que eu não me lembro disso, a gente tem, hoje, a gente sabe, né? Pelo menos tem uma grande ideia agora de quantos somos, de quantos estão na periferia, né? Nos bairros periféricos e que precisam de políticas públicas verdadeiras que tornem as pessoas, deem condições de vida, de existência. Nós não estamos falando, né, às vezes pode usar um conceito, que é luxo. Não, né, também mereço. Sou linda, mereço. Mas como que pode, e algumas falas, né, pode pôr o pezinho ali no esgoto que não morre? Como assim? Como assim? E as pessoas passam,
eu não sei se olham e não enxergam. Como é possível deitar a cabeça no travesseiro e não se importar com a pessoa? Igual, fica em casa. E quem não tem casa? Então aí a gente volta na questão de a divisão, né, de renda. E isso está dentro do quê? Está dentro da aula de sociologia. Mas a gente não é sozinho. Então, quando a minha amiga Gislaine, professora, né, pede o texto argumentativo, eu tenho que pensar nesse universo todo para poder argumentar, colocar ali e sustentar a minha tese. Se eu não consigo colocar argumentos e esses argumentos, querido, querida, a gente sabe. Muitas vezes, vamos pensar, Enem, por exemplo. Eu tenho a redação, só que eu tenho as questões que permeiam a sociedade. Não dá para a gente ter uma fala estanque. Nós não somos robôs. Nós não somos robôs que tem uma vida, agora começou, acabou, começa outra. Não, a gente tá assim, ó. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar e pensar enquanto sujeito. Sujeitos críticos, que olham, que percebem a realidade aonde estão inseridos e como que eu posso mudar essa realidade aonde eu vivo. O que eu posso fazer? Como é que eu vou articular isso? Então, eu adoro a escola onde eu estou. Minha escola é top, minha escola é 10, tem alunos maravilhosos. Tem problema? Temos. Como todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Inclusive, né? Mas a gente tem uma coisa que a gente tem alunos bons, maravilhosos. Gislaine falou aí dos dados do Enem do ano passado. Também quero que esse Enem vá um pouco mais para lá para a gente poder ter tempo de trabalhar. Só que nesse momento, não que tempo, né, é dinheiro. Nós somos melhores pelo aquilo que somos, não que temos, né? Mas nesse momento, vamos voltar, vamos ter foco, vamos estudar. E eu quero marcar. Eu quero. Vamos usar esses negócios de Meet, Teams, né? E vamos nos ver. Troca. São várias coisas que tá na cabeça para falar, mas eu queria abraçar, tá? E depois, essa daqui eu vou mandar meio que geral, tá? Mas eu quero que as atividades que eu enviei para vocês, que vocês deem uma olhada, vamos fazer, vamos tirar dúvida, vamos marcar aí, fazer o Zoom, a chamada dentro do centro de mídia também, que dá para fazer essa chamada, vamos tentar fazer e vamos partir buscar resolver os nossos problemas. Então, estamos, primeiro ano, socialização. Então, falei até mais, né? Segundo ano, eu tinha dado texto sobre a linha de produção de Durkheim e Marx. Então, essa semana a gente vai combinar, a gente vai fazer um tete-a-tete mais de perto e quero para a gente promover um debate sobre esses dois autores que têm
concepções e ideias aí acerca do conceito que é trabalho. E o meu amado, não que os outros, todo mundo é amado, sabe disso, né? Mas é porque só tem um terceiro, né? O terceiro, a gente vai entrar agora em movimentos sociais. Era para a gente fazer um maravilhoso sarau, a ideia era o sarau, né? Mas ainda, se possível, eu já acabei de ter uma ideia da gente fazer esse sarau. Vai ser diferente, como tudo tá diferente. Mas é possível. Então vamos tentar ver se a gente coloca dentro de do mesmo Zoom, sei lá qual a gente vai decidir, mas essa semana a gente vai se ver e a gente vai pensar em algumas ideias que sejam possíveis de fazer. Não estou fugindo do texto. O texto é importante, a leitura é importante, entender os conceitos é importante, mas conseguir articular, né, com outros conhecimentos, com outras ideias, isso é de suma importância. Mas o mais importante agora, se cuida, fica em casa e juntos somos mais fortes. Eu continuo no Ubuntu para você. Essa vai ser a palavra. Falou? Essa semana vamos dar um jeito de estar perto. Mesmo que a gente abra em vez de ser uma sala, a gente vai abrir um salão. E aí a gente troca várias ideias. Porque nem sempre eu tenho uma resposta para tudo que tá aí, né? Ninguém dera tivesse, mas, né? Mas não deixar de acreditar, não deixar de buscar e o mais importante, se cuida. Amo vocês. Saudade louca, Deus. Quero meus alunos de volta. Vamos ver se eu consigo desligar. Beijo, amo vocês.